O relator do processo contra Jaqueline Roriz no Conselho de Ética está aqui no estúdio com a gente, é o deputado Carlos Sampaio. Bom dia, deputado. Pelo fato disso ter ocorrido antes dela ser deputada, o Conselho de Ética pode ou não pode investigar? Essa é uma dúvida que todo mundo tem, enfim. Na verdade, essa é a primeira análise que vai ter que ser feita por mim, é com relação à legitimidade do Conselho para julgar uma parlamentar por prática de atos indecorosos que ocorreram antes do início do mandato dela. Existe uma divergência na casa, um entendimento favorável a essa possibilidade do Conselho julgar e um entendimento contrário. Mas, por outro lado, também temos duas decisões da Justiça, uma do Tribunal de Justiça de São Paulo e uma do próprio Supremo Tribunal Federal, do ministro Celso de Mello, admitindo que atos pretéritos, atos anteriores ao mandato, possam ser julgados. Não há similitude entre os casos, mas são decisões que, sem dúvida, abrem a perspectiva de se discutir no Conselho a possibilidade de se julgar um parlamentar por prática de atos praticados anteriores ao início do mandato. Até porque esse fato, digamos assim, veio à tona agora. Aí seria uma forma de compensar talvez o que o eleitor não sabia antes das eleições? Justamente, um dos entendimentos da casa é exatamente esse. Esse fato anterior, ele era notório, era um fato público. Se não era um fato público, o eleitor foi induzido a erro. E, portanto, a soberania do voto popular, ela veio como que maculada, ela veio como que viciada. Então, seria possível você retroagir no tempo para atingir fatos passados que não foram dados publicidade a ele. Portanto, o eleitor votou sem saber daquela condição, daquela situação em que se envolveu a deputada Jaqueline Roriz. Prazo para a deputada renunciar já acabou. Foi ontem à meia-noite. Ela tinha até a meia-noite de ontem para poder renunciar ao mandato. Qual vai ser o trâmite agora? O Conselho Ética define na tarde de hoje exatamente qual vai ser o procedimento investigatório. Certamente ela vai ser notificada, se não for notificada pessoalmente, porque o presidente deixou claro que não vai admitir nenhuma medida protelatória, ela vai ser notificada pelo Diário Oficial. E a partir daí serão requisitados, ou melhor, requeridos documentos, serão convidadas testemunhas. Esse é um problema do Conselho de Ética. Quais são as testemunhas, deputado? Certamente o deputado, o delator, né, que é o Durval Barbosa. Nós também deveremos ouvir o próprio procurador da República envolvido no caso. Vocês podem ouvir o ex-governador, o José Roberto Arruda? Se houver necessidade, tanto ele como o ex-governador Roriz certamente serão ouvidos, mas a preocupação maior minha enquanto relator é conduzir esse processo de uma forma isenta, imparcial. Eu tenho muita preocupação com isso. Somos ali juízes, não de direito, mas de fato, a preocupação é que o julgamento seja imparcial, que haja respeito ao princípio do contraditório, da ampla defesa, porque senão a decisão do Conselho pode até ser questionada na Justiça. Deputado, até o marido dela, que a gente está vendo aí também na sala do Durval Barbosa, ele pode ser ouvido neste caso, e tudo isso deve ser feito em 90 dias? Todo esse processo tem tudo para ser concluído no prazo de 90 dias. O prazo é prorrogável por mais 90, mas a princípio o conjunto de provas, aquilo que se pretende produzir, seria possível ser concluído no prazo de 90 dias. E eu acredito que seria bom não só para o Parlamento, como para a sociedade, mas particularmente para a própria deputada, que alega sua inocência e, portanto, eu imagino que era um julgamento célere, obviamente respeitando o regulamento jurídico. Existe um prazo de sessões em que a deputada vai ter para se defender? São 5 sessões. Em 5 sessões ela apresentará a sua defesa por escrito. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia DF. Obrigado, um ótimo dia para o senhor. Igualmente.